Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca podcast, aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente, onde a gente vai buscar entender quais os caminhos que o agronegócio brasileiro estão tomando e saibam vocês que são os mais sustentáveis possíveis. Não de agora, mas já há muito tempo o Brasil é responsável por adotar boas práticas agrícolas, práticas sustentáveis, e claro que a demanda por essas práticas todas ela tem se intensificado, ela tem não só sido requerida internamente, mas principalmente internacionalmente, para que o Brasil possa acessar novos mercados. Ele vem se adaptando e atendendo a todas essas exigências, e isso, é claro, é absorvido pelas empresas que atuam neste setor, que, como eu disse, né, está ali na vanguarda da produção sustentável, da produção regenerativa, que é algo, inclusive, que o termo talvez seja bastante recente, mas nós temos ali uma junção de práticas que constrói a agricultura regenerativa, que já é algo bastante conhecido do produtor brasileiro. E para a gente falar sobre isso, e principalmente para a gente falar de um protocolo que tem um nome bastante emblemático, né, que é o Regia, a gente vai trazer para nossa conversa hoje, neste episódio, uma dessas instituições que compõem este protocolo, que compõe essa junção de boas práticas, que é a Produzindo Certo, para nos ajudar a falar um pouco mais sobre o Regia, para nos ajudar a falar sobre como o Brasil vem trilhando esses caminhos ao lado de outras empresas também. Então, nosso convidado no Conversa de Cerca dessa quarta-feira é o Charton Locks, ele que é o diretor de operações da Produzindo Certo. Charton, um prazer recebê-lo no Conversa de Cerca. Seja bem-vindo para a gente tratar, inclusive, de um tema tão fundamental e tão latente nesse momento, onde o Brasil é tão demandado. Seja bem-vindo. Olá, Carla, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e vamos falar de agricultura regenerativa. E é muito. Você concorda com essa minha introdução? A agricultura regenerativa, ela é o atendimento a uma demanda já antiga ao setor produtivo do Brasil, mas que veio se aprimorando junto com o produtor. É assim que a gente tem que entender esta construção de conceito de agricultura regenerativa, Charton? A agricultura regenerativa não é algo completamente alheio ao que os produtores, em Sim. especial os produtores de grãos aqui do Brasil, já não adotam em suas propriedades, mas colocar isso dentro de um pacote, vamos dizer assim, de um regramento que ajuda a verificar se aquele produtor está adotando da maneira correta as práticas que são necessárias para que a regeneração do solo aconteça, que é um dos objetivos do Regia, né? Então, a gente tem percebido a indústria, né, o mercado preocupado em adquirir produtos regenerativos. O que faltava? Faltava realmente um esforço para massificar a adoção das práticas adequadas junto às fazendas, né? A verificação e o ateste de que aquelas práticas foram adotadas, né? E aí sim o mercado tem condições de apoiar o produtor, inclusive com pagamento de prêmio, né? Para aquela soja que já está sendo produzida, ou aquele milho que já está sendo produzido usando práticas regenerativas, né? Lembrando que a ideia da agricultura regenerativa é que o produtor consiga adotar na sua operação agrícola, agropecuária, técnicas que promovam a melhoria das condições do solo, tanto da biodiversidade como da matéria orgânica, né, do estoque de carbono, para que e a redução, logicamente, de pragas e doenças, né, que acontecem no solo, tornando aquele ambiente mais saudável para a produção agropecuária. E no comecinho da sua fala você falou, isso não é alheio ao que o produtor já faz, mas ele foi, Charton, otimizando essas práticas e atendendo, entendendo essas demandas que eram colocadas ao produtor, ao setor produtivo ao longo das safras, ao longo dos últimos anos, para fazer um trabalho ainda melhor, para que ele pudesse gerar resultados também otimizados. Ele vem fazendo este processo. Então, logo as práticas se modernizem, ele vai adotando essas práticas mais modernas e vai modernizando o seu dia a dia também para ter esses resultados otimizados?
Sim, assim, muito dessas práticas os produtores começaram a adotar até de uma maneira mais agressiva, né, em maior quantidade, porque são práticas que realmente geram um retorno, são importantes para o negócio dele. Então, por exemplo, plantio direto, né? Usa-se plantio direto no Brasil há mais de 30 anos, em larga escala. A maior parte das fazendas de grãos do Brasil utilizam essa técnica. É uma técnica que compõe um protocolo de agricultura regenerativa, ou praticamente todos os protocolos de agricultura regenerativa consideram o plantio direto como importante. Por quê? O não revolvimento do solo reduz a emissão de CO2 para a atmosfera, aumenta a matéria orgânica do solo, fixação de carbono no solo. Então, assim, é uma prática adotada. Mas o produtor, ele fez porque ele percebeu que aquilo era bom para o negócio, né? Ou seja, ele viu ganhos com aquilo. Da mesma maneira, outros itens, integração lavoura-pecuária. Pô, então eu vou colocar aqui uma gramínea depois da minha segunda safra para ter uma produção pecuária. Na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou cobrindo o solo com uma cultura viva durante o ano inteiro e dessa maneira estou protegendo o solo, né? Então, os produtores vão adotando essas práticas, logicamente as que fazem sentido para o negócio, a adoção de biológico, um outro exemplo clássico, né? Pô, os produtores estão aumentando o uso de biológicos na lavoura. Pô, isso é super importante também, em qualquer protocolo de agricultura regenerativa, isso é olhado, né? O uso de um biológico, um produto natural, uma defesa natural de pragas e doenças, ela é super bem-vinda, ela com certeza ajuda a melhorar a saúde daquele ambiente. Só que o produtor tem testado o que funciona, o que não funciona, né? Então existem realmente biológicos que se provaram e os produtores estão utilizados, da mesma maneira que alguns acabaram ficando para trás. O que nós queremos com o Regia, né, que esse movimento que foi feito não apenas pela Produzindo Certo, né, mas participando do Regia nós temos a Bayer, a Agrivale, nós temos o GAPS, nós temos a BRF, né, é realmente organizar esse rol de práticas de agricultura regenerativas, organizá-la num cardápio em que o produtor pode escolher as que ele tem condição de aplicar na sua fazenda, né? Com alguém verificando que ele fez aquilo de maneira correta, com alguém dando assistência técnica para orientar ele a fazer aquilo da maneira correta e com o mercado valorizando. Então, às vezes, o produtor ele só tinha o plantio direto. Fala, pô, mas para ser regenerativo vai ter que ir um pouquinho além. Então, vai uma orientação para aquele produtor. Olha, o senhor já está na metade do caminho, mas ainda falta um degrauzinho para ser regenerativo. Então, com o que foi estudado, conhecido, pelos produtores no Brasil inteiro, nós empacotamos de uma maneira organizada para levar e massificar isso com os produtores. Então, alguns produtores sabem muito bem de uma prática, não sabem de outra, né? A ideia do Regia é realmente ajudar os produtores a terem um melhor conhecimento sobre práticas de agricultura regenerativa, quais são e como implementá-las. Isso é muito interessante. Então, ele vai ter a condição ali de escolher, pautar algumas dessas práticas que ele já pode colocar em prática na sua propriedade. Com o passar do tempo, ele pode ir agregando novas práticas nesse processo, certo? É exatamente isso. É um programa transformacional, né? Ou seja, a gente começa com um mínimo requisito que ele é possível de ser alcançado pela maior parte dos produtores, mas ele não é trivial para ser alcançado, né? Então, nós temos, por exemplo, as diretrizes iniciais do nosso programa pressupõem o quê? O produtor vai habilitar um talhão da fazenda dele, desde que tenha uma cultura de cobertura, que foi plantada lá, né? Ou seja, isso garante o quê? Que o solo esteja protegido durante o ano inteiro, né? Em alguns casos, vai além, o benefício da cultura de cobertura vai além, né? Reduz compactação, ajuda com combate de algumas doenças, ajuda com alguns nutrientes, né? Então, a cultura de cobertura e o mix de cobertura acaba sendo um aliado poderoso dessa agricultura mais moderna, mas esse é para habilitar o talhão. O talhão tem lá a sua cultura de cobertura, aí o produtor vai olhar para um cardápio de práticas de agricultura regenerativa, que nós elaboramos olhando para as práticas que já se provaram aqui no Brasil e que funcionam, né? Então, vou dar um exemplo. O uso de biológico, né? Então, você vai fazer lá a inoculação da semente que você vai plantar para evitar gastos com fertilizantes nitrogenados, você está usando um biológico, né? Então, pô, conta ponto.
Outra solução, eu vou querer utilizar fertilizante orgânico, né? Então, hoje, muitos produtores, em especial na região do Centro-Oeste, começaram a integrar lavoura e pecuária e, eventualmente, acabaram construindo um pequeno ou um grande confinamento, né? Aquele resíduo daquele confinamento pode voltar para a lavoura e contribuir. Então, um produtor que utiliza pelo menos 20% do fertilizante da lavoura dele, vindo de fonte orgânica, seja de uma granja, de um confinamento, ele já habilitou uma prática opcional. Existem outras, redução de químico. Então, o cara que tem lá agricultura de precisão, ele já consegue fazer aplicações em taxa variada, então ele já usa 20% menos químico do que, por exemplo, a média nacional. Então ele atingiu uma das práticas opcionais. Ele basicamente escolhe aqui a fazenda dele está apta para o primeiro ano, e aí combina a prática mandatória da cultura de cobertura com uma prática opcional, e aí isso é verificado, e estando tudo ok, toda aquela safra passa a sair com esse registro, né, com este laudo de regenerativo. Para o ano 2, ele vai ter que olhar lá para o cardápio de práticas regenerativas e adicionar mais uma. Né? Então, assim, ele começa com uma prática mandatória e uma opcional no primeiro ano, no segundo ano mantém-se a prática obrigatória e ele passa a escolher 2 opcionais. Né? Então, a gente faz uma evolução, né? O produtor vai utilizando as novas práticas e se sentindo confortável com aquilo, e a gente vai conseguindo demonstrar e medir os resultados daquilo, que é muito legal. Né? Então, todas essas fazendas que hoje estão fazendo parte do programa, já são mais de 30, elas vão ter, por exemplo, a medida de saúde do solo. Então, nós vamos fazer uma análise enzimática do solo, para ver a saúde do solo. E nós vamos ver isso ao longo do tempo, quanto melhor. Nós vamos ver o carbono no solo, quanto tem de carbono estocado no solo. Essas práticas todas ajudam a acumular mais carbono no solo. Então, nós vamos ajudar a mostrar para o produtor o quanto ele guardou de carbono no solo de uma safra para outra. Nós vamos conseguir falar para ele, olha, a pegada de carbono da sua soja, do seu milho esse ano, foi de tantos quilos de CO2 por tonelada. No ano seguinte, tantos. Isso é acima ou abaixo da média nacional? A gente tem a grande expectativa que seja abaixo, porque ele está usando técnicas que vão além do que a média nacional usa. Né? Então, mas o produtor vai se empoderando também dos resultados que aquelas práticas vão gerando do ponto de vista de impacto ambiental. Isso é muito importante porque o que nós observamos, Sharton, no decorrer desses últimos anos, é de que o produtor ele já vinha fazendo, né, algumas dessas coisas, já vinha implementando alguma dessas práticas, mas não havia uma forma de reconhecimento, como eu posso dizer, de forma tal que pudesse padronizar as coisas e esse reconhecimento ficasse mais evidente, né? Principalmente para os consumidores, né? Para os clientes desse produtor. E eu percebo que nos últimos anos, protocolos como esse, eles têm buscado trazer quase que não é o nome mais adequado, aí você vai me corrigir naturalmente, mas quase que uma certificação daquilo que ele faz, né? Uma regulação daquilo que ele faz. E você citou também essa condição desse entendimento e deste reconhecimento do mercado, que também é uma demanda do produtor, uma vez que ao implantar essas práticas todas, ele vai ter um custo que, claro, vai se transformar em resultados. Como é que esse reconhecimento do mercado está sendo planejado, estudado, e mais do que isso, ele vem como uma natural agregação de valor ao produto que sai dessas propriedades que adotam essas práticas, Sharton? Essa é uma boa pergunta, Carla. Né? Então, quando nós fomos desenhar o Regia, né, a nossa preocupação foi realmente falar com as empresas que poderiam ter interesse em comprar uma soja ou um milho regenerativo. Né? Porque se eu quero vender soja comum, basta eu ser comum na produção dela e eu vendo como soja comum. Agora, se eu quiser vender a soja com alguma atribuição ambiental especial, eu preciso olhar para quem quer comprar, quais atribuições eles entendem que valem, né? E quais garantias eles exigem de que aquelas atribuições foram verificadas, são fidedignas, são verdadeiras. Né? Então, assim, no mundo dos negócios como um todo, né, uma empresa falando dela mesmo
não gera muita credibilidade, né? Você pega todas as grandes empresas, elas passam, por exemplo, por um processo básico de auditoria financeira. É porque elas fazem a parte financeira errada? Não. É porque o mercado exige que, para que você demonstre que você tem, vamos dizer assim, conformidade contábil, tributária, você passe por uma auditoria de alguém que não tem nada a ver com o seu negócio, que confirme que você adota as melhores práticas contábeis. Na parte de sustentabilidade, vai por um mesmo caminho. Certificação é uma das maneiras, mas não obrigatoriamente pode ser a certificação, pode ser uma verificação, né? Pode ser uma declaração com evidências. No caso do Regia, é um processo de verificação, ou seja, uma parte independente, né, no caso a Produzindo Certo, não é quem está produzindo a soja, vai lá e vai verificar e vai coletar as evidências que demonstram que Sim. aquelas práticas que o mercado sinalizou que eles tinham interesse estão sendo cumpridas, né? E aí a gente consegue emitir um laudo para cada fazenda, falar, ó, esta fazenda, neste ano, produziu X mil toneladas de soja com esses atributos ambientais, e neste caso, regenerativos, né? E isso o produtor pode, então, apresentar para as empresas que querem soja e milho com este atributo, né? E a nossa preocupação foi realmente falar com as empresas, mas vocês estão dispostos a pagar? E aí nós conseguimos, né, já de largada, uma grande empresa que fez o compromisso, assinou o contrato com o Regia, comprometendo que todo o volume de soja e milho que ela adquirir do programa Regia, ela remunerará, o produtor pagará um prêmio extra, né, de pelo menos 2% no valor da soja ou do milho adquirido, né? Mais recentemente, nós tivemos mais uma segunda empresa muito focada em milho, também assinando esse compromisso com o Regia. E a nossa expectativa é que mais empresas assumam compromisso para que mais produtores se motivem a passar a adotar essas práticas, né? Investir numa agricultura regenerativa e ser compensado de alguma maneira por isso. E essa é uma conversa, uma discussão que também não é recente, né, Sharton? Os produtores já vêm questionando, de fato, como é que o mercado, há alguns anos, como é que o mercado poderia reconhecer esse investimento em garantir que esses atributos ambientais, acho que essa é uma expressão que a gente tem que trabalhar muito e continuar falando muito sobre ela, desses atributos ambientais desses produtos. Acho que isso é um conceito completamente interessante e embora, como a gente tenha falado aqui, não é algo que começou agora, isso não é uma discussão que começou ontem, mas este conceito nessas atribuições ambientais desses produtos me parece ser um conceito bastante inovador para deixar claro para o comprador, né, os diferenciais desse produto. Essa não é uma discussão recente também, quanto o produtor poderia ser remunerado, ao passo em que nós temos esse estabelecimento, portanto, desse prêmio extra financeiro, já é um combustível a mais para o produtor olhar de forma diferente para um protocolo como esse e entender que ele fica numa vitrine ainda mais ampla com o seu produto diante do consumo como hoje está posto no mercado global, né? Exatamente. Conseguir qualificar a produção dos seus atributos ambientais é chave, né, para dar esse primeiro passo. Hoje, e vou falar, no caso específico, estamos falando aqui da agricultura regenerativa, então o Regia tem fila de produtor para entrar. Só que nós tivemos que tomar a decisão de fechar o grupo do primeiro ano, né, baseado na expectativa do mercado. Por quê? É uma coisa que eu sempre falo com os produtores que a gente atende. Sustentabilidade ou produto sustentável não é um mercado que tem problema de oferta. Ele é um mercado que tem problema de demanda, né? Ou seja, encontrar empresas que estão dispostas a comprar um produto sustentável é fácil. Encontrar empresas que estão dispostas a pagar mais por um produto sustentável é muito difícil. Existem poucas ainda, né? Então, por isso, o produtor vive nessa ansiedade de ele falar, mas eu sou sustentável, mas ninguém valoriza meu produto. É porque realmente esse mercado é muito pequeno ainda. Ele está crescendo. E aí, esse programa, o Regia, que nós estamos lançando com essa preocupação também, de não ficar criando expectativa de lado a lado. Nós temos um volume suficiente para atender o primeiro ano do Regia, em termos de produção, tá ótimo, não dá para colocar mais produtores. A partir do momento que o mercado sinalizar
que ao invés de 200 mil toneladas de soja, eles querem 400, eles querem 1 milhão, eles querem 2 milhões de toneladas de soja regenerativa, a gente vai conseguir, junto com os produtores brasileiros, atender isso de uma maneira rápida. Os produtores estão prontos. Só que para ele fazer esse investimento, ele precisa realmente entender o retorno que ele vai ter e ser muito justo, né? Que o produtor tenha clareza. E é importante porque o produtor ele, né, vai sentir esse estímulo. E você citou os parceiros que estão ao lado nesse consórcio, né, Charlton, da Produzindo Certo. Então é o GAPS, a BRF, a Bayer, a Agrivale, e a Produzindo Certo é ela quem vai ali trazer uma espécie de... vai orientar, né, ou ajudar o produtor a implementar essas práticas nas suas propriedades. Como é que funciona um processo? Um produtor que entrou, portanto, e passou a adotar esse protocolo. Como é o processo desde o dia 1, desde o primeiro passo? Não, perfeito. Boa pergunta. Bom, a gente tem uma certa experiência em levar assistência técnica e sustentabilidade para produtores, né? Então, a Produzindo Certo foi lançada em 2019 e desde então, né, já se passam ali 5 anos, nós já temos mais de 8 mil fazendas que receberam assistência técnica e sustentabilidade da Produzindo Certo. São quase 8 milhões de hectares no Brasil, no México, no Paraguai, na Colômbia e na Argentina. Né? Então, assim, experiência para orientar o produtor, levar conhecimento e ajudar o produtor a tomar melhores decisões a respeito de sustentabilidade é o que a Produzindo Certo sempre fez, né? E é com esse, vamos dizer assim, com esse know-how que nós integramos o Regia, né? Então, nós montamos um programa de atendimento para produtores Regia, né? Então, o primeiro, ele vai receber pelo menos 4 visitas da Produzindo Certo, né? Uma primeira, para a gente fazer a geoespacialização do talhão. Então, nós vamos identificar a exata área que vai adotar práticas de agricultura regenerativa. Em paralelo a isso, a fazenda vai passar por uma análise de sustentabilidade completa, né? Então, nós temos um protocolo para avaliar o nível de sustentabilidade de uma propriedade, e aí essa fazenda, então, além de ter aquele talhão dentro de um programa de agricultura regenerativa, vai receber toda a orientação sobre se existe alguma normativa ambiental brasileira, alguma boa prática que essa fazenda ainda não adota ou ainda não cumpre, ele vai receber orientação em como cumprir. Então, ele vai receber uma nota de 0 a 100 da fazenda. Falando no nível de sustentabilidade, está tanto, né? Eventualmente, problemas muito graves de sustentabilidade impedem a fazenda de participar do programa REG, né? Então, propriedades que têm um embargo ambiental ativo, que estão na lista de trabalho escravo, que estão em cima de terra indígena, que estão em cima de unidades de conservação, são propriedades que não são elegíveis para o REGA, né? Então, essa checagem é feita nessa primeira visita. Nível de sustentabilidade e a definição do talhão. Na segunda visita, já vai ser feita toda a coleta de solo, toda a análise de solo daquela área. Então, vai ser feita análise de fertilidade, vai ser feita análise enzimática e análise de carbono. Isso vai ser colocado na inteligência artificial dos nossos parceiros, e nós temos alguns parceiros, como, por exemplo, a Bayer, que recebe essas informações e consegue emitir um laudo de recomendações agronômicas regenerativas de maneira automática para aquele produtor, né? Então, depois dessa coleta de solo, nós voltamos na fazenda com as recomendações agronômicas para aquela fazenda. Eventualmente, em todos estes momentos, a Produzindo Certo também vai verificando o cumprimento das práticas, né? O produtor fala, olha, neste talhão, eu tenho aqui, está provado que eu tenho a cultura de cobertura e eu usarei biológico. Então, o time da Produzindo Certo vai lá buscar evidências, né, de que houve a aplicação de biológico naquela lavoura durante a época da safra, né? E no fechamento do programa, na época da colheita, o time da Produzindo Certo acompanha a apuração do volume. Porque exatamente o volume colhido naqueles talhões que foram elegíveis e foram verificados como regenerativos, é o que estará à disposição do mercado para o mercado comprar. Então, se o produtor tem lá 15, 20 mil sacos de soja régia para vender, é o que ele vai conseguir ter algum diferencial de prêmio, vai ser em cima dessa soja, né? Então, os parceiros que forem comprar, vão comprar essa soja. O restante da soja da fazenda, que não está no régia, é soja comum, o produtor lá negocia da maneira como ele achar conveniente. Isso
quando a gente olha aqui para os números que eu tenho aqui na mão da Produzindo Certo, é tão especial a gente falar sobre isso, porque a gente está falando de um processo muito cuidadoso, onde há um carinho muito grande, né, da Produzindo Certo com essas propriedades, com esses produtores, desde uma recomendação inicial até um acompanhamento de 100% do trabalho, e existe uma perspectiva de um impacto considerável de 50 mil hectares e 200 Isso. mil toneladas de soja verificadas, isso neste primeiro momento. O que esses números significam, Charton, quando a gente olha para um Brasil desse tamanho, fazendo 50 mil hectares, com todos esses atributos ambientais, o que esses números significam para a sojicultura brasileira hoje, fora a gente olhar para depois a produção de milho e depois outras culturas que naturalmente vão se agregando a isso, o que esses números significam hoje para esse processo, para o Regia, no momento em que ele está? Ele significa um grande passo, mas significa que tem uma caminhada gigante pela frente, né? Então, o Brasil tem milhões de hectares a serem, vamos dizer assim, verificados como regenerativos no futuro, mas ele é um importante e grande passo, em especial, para observar o interesse do mercado neste produto. Então, não é um volume desprezível, né? Então, 200 mil toneladas de soja é a demanda de várias grandes empresas, né? Que tem lá o que faz algum processamento daquela soja, né? Então, que usa numa ração e tal. Então, assim, não é desprezível, mas ainda é só o primeiro passo. O que nós queremos provar? Algumas coisas. Primeiro, que é possível fazer agricultura regenerativa de verdade, verificada, com, vamos dizer assim, com compromisso, com seriedade, com resultados. Isso a gente está querendo provar, mas a gente já tinha uma certa certeza, porque é a parte que cabe aos produtores. A gente conhece bem os produtores brasileiros, né? A hora que a gente lança um desafio para eles, que eles entendem que aquele desafio é positivo, eles vão dar conta, né? Então, essa é a parte que eu vou falar que eu me preocupo menos. A gente vai conseguir demonstrar para o mercado que os produtores conseguem fazer, mas é uma coisa que a gente já tem uma certa confiança que eles fariam, né? A outra parte que nós queremos provar é que o mercado tem interesse nesse produto, né? Que há, por parte da indústria, das trades, das indústrias de bem de consumo, vontade em adquirir e remunerar um produtor que entrega uma soja diferente, uma soja regenerativa. Então, esses 50 mil hectares, essas 200 mil toneladas, são a grande prova de conceito de que é possível fazer agricultura regenerativa no Brasil e essa agricultura ela é valorizada. E enquanto a gente está aqui conversando, eu tô recebendo as informações de que, por exemplo, agora a gente tem ali associações de representantes de produtores de soja e de outras culturas em reunião com ministros de agricultura dos países europeus, onde está se debatendo, por exemplo, as novas leis anti-desmatamento, para que a Europa continue importando os nossos produtos. Então, né, quase que o estabelecimento ali de marcos legais para que haja, né, a continuidade das relações comerciais, enfim. Embora ainda haja certa dificuldade, talvez seja uma palavra muito forte, mas haja uma lentidão ainda para nós entendermos e podermos cravar que o mercado realmente quer esse produto e quer, é possível entender, mas já há uma cobrança dessas práticas que justificaria esse aumento, ou já justifica essa fila de produtores para entrar no Regia, né, Charton? Hoje, as relações comerciais, em especial do Brasil, elas estão muito pautadas nessas atribuições ambientais dos produtos que a gente encaminha para o mundo todo, né? Sim, assim como a União Europeia quer passar ou passou, né, na verdade já é lei lá, né, a questão de banir o desmatamento das commodities principais que são importadas pelo continente europeu, outras tantas regras ambientais e sociais vão surgindo ao longo dos anos, né? O Brasil, ele está numa posição privilegiada. Hoje, cumprir a legislação brasileira
já ofere ao produtor brasileiro um status de sustentabilidade muito acima da média mundial. Né? Então, assim, se você pensar quantidade de árvores protegidas por saco de soja produzido no Brasil, nenhum país ganha de nós, porque ninguém tem tanta floresta como a gente. Né? Quantidade de carbono no solo estocado por conta de boas práticas agrícolas por tonelada de soja produzida, nós também adotamos. Os outros países ainda estão tentando viabilizar a adoção de práticas que nós, através do esforço dos produtores, das empresas de pesquisa agropecuária e também da iniciativa privada, conseguimos desenvolver e aplicar e mostrar que funciona. Então, a hora que a gente começar a colocar o atributo ambiental no produto brasileiro, nós vamos sair na frente comparativamente com os nossos concorrentes. Né? Então, o que a Produzindo Certo tenta sempre é tentar identificar oportunidades que valorizam já esses atributos ambientais. Porque a gente não tem como ficar focando o nosso esforço em atender lei, em lutar esses embargos comerciais. Assim, eu acho que os produtores estão, sim, no direito de ir e colocar o seu ponto de vista para estes outros países, que o Brasil já segue um conjunto grande de exigências ambientais que a maior parte dos nossos países concorrentes não segue, e ainda assim estão colocando uma carga ainda maior no produtor brasileiro. E isso tudo sem contrapartida. Eu não concordo com uma maneira dessa. Eu não acho que a gente vai conseguir avançar, desenvolver uma agricultura sustentável só com essa agenda, vamos dizer assim, marrom, só com essa agenda de comando e controle. Nós precisamos ter uma agenda positiva que leva assistência técnica, que valoriza os atributos ambientais, que torna, assim, seria muito bom que os produtores brigassem para conquistar um mercado baseado em quem é mais sustentável. Né? Ou seja, a pegada de carbono da minha soja é menor do que a sua, então eu vou conseguir um prêmio a mais, eu vou vender primeiro, o pessoal vai querer comprar primeiro de mim. Eu queria que essa fosse a briga, né? E aí sim a gente já está falando de uma disputa entre os nossos produtores para ver quem é o mais sustentável, e assim, números e impacto ambiental da nossa agricultura assim, explodindo. Mas a discussão sempre fica pequena, sempre fica na lei, na exigência, no embargo, né? E é sempre criar listas. Não, o produtor assim eu vou bloquear. É só criar listas de bloqueio, listas negras de produtores, ao invés de criar realmente as listas verdes dos produtores. E essa foi uma discussão recente também, quando foi se revisitar a moratória da soja, porque como você mesmo falou, ao passo em que o produtor já cumpre a lei ambiental, ele já está num outro padrão de sustentabilidade em relação às médias, que é bastante elevado. Algo que, né, provocou essa necessidade de revisita da moratória da soja, por exemplo, tem a moratória da carne, e de fato há essa cobrança excessiva quando nós já estamos atendendo, talvez com outras ferramentas, né, demandas muito mais exigentes do que as que eles imaginam que estão nos fazendo. Agora, Sharton, qual você imagina que é o papel da comunicação para que tudo isso, para que a gente, por exemplo, tenha disputas como essa, né? Essas disputas saudáveis e que vão gerar realmente uma mudança efetiva no consumo, na forma de consumir, no produto consumido, né? Além do produto produzido efetivamente. Qual o papel da comunicação para que esse caminho seja mais fluido e mais eficiente, portanto? Assim, nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de tentar colocar um produto que tem uma qualificação ambiental, especial, então ele precisa ser valorizado. Como é que as empresas vendem produtos? Com comunicação, com marketing. E realmente isso está faltando para o produto brasileiro. Então, se a gente quiser ter sucesso na agenda ambiental, muito investimento em comunicação vai ser feito, é necessário, né? E não adianta. Hoje a gente percebe, ao conversar com os produtores e tudo mais, hoje nós temos uma grande bolha do agro, né? Então a gente consegue conversar entre nós mesmos, é o pregar para convertido. Nós precisamos furar a bolha. Nós precisamos falar com as novas gerações, nós precisamos falar com as empresas europeias, nós temos que falar com os consumidores que estão querendo esse produto de uma maneira proativa. Nós precisamos alcançá-los, né? Então, assim, se a gente ficar focando apenas
em uma comunicação interna para nós mesmos, para os produtores, falando com os produtores, só o grupo de WhatsApp ali, em que um reclama para o outro de como está ruim ser produtor no Brasil, a gente não vai. Isso não é a comunicação que a gente precisa, né? A comunicação que a gente precisa, ela é muito mais proativa, né? E ela tem que ser muito mais inteligente, né? Tem que ser pensado o que a gente quer alcançar com aquela comunicação. Eu quero abrir um mercado para a agricultura regenerativa. Tudo bem. Quem são os players importantes? Qual a linguagem que esse público escuta? Como acessá-lo? Quais são os canais adequados? Qual é a forma? Né? Quais são os atributos que eu tenho que colocar na mensagem que vão chegar e vão gerar o interesse daquele público-alvo? Né? Então, fazer a comunicação um pouco mais pensada, ela é não apenas fazer a comunicação por fazer. Sim. E a gente precisa trabalhar e continuar buscando estratégias para falar fora do nosso cercado, né, Charlton? A gente precisa furar essa bolha, a gente precisa deixar de pregar para os convertidos, né? Nós precisamos entender como é que nós vamos alcançar as pessoas que estão fora do nosso cercado e mostrar para elas tudo que esses produtores têm feito, né? Assim, a gente tem alguns exemplos bons, né? Se você olhar para, por exemplo, para o café, se você olhar para o algodão, o algodão colocou um representante lá em Singapura, foi lá falar com o mercado, entendeu? O cara tá lá ajudando a abrir mercado e falando e levando os números e a realidade do que é uma produção de algodão aqui no Brasil. O café as cooperativas acabaram montando verdadeiras, vamos dizer assim, programas enormes de produção certificada, então produtor recebendo prêmio, são inúmeras as opções, né? De carbono, regenerativo, de sustentabilidade, de comércio justo, enfim, existem inúmeros atributos que estão sendo explorados, por exemplo, pelo setor do café. O difícil é conseguir fazer chegar em outras grandes commodities, né? Mas assim, a gente já tem até bons exemplos para se inspirar. É verdade, muitos bons exemplos. O Brasil vem de fato se transformando, a agricultura do Brasil veio se transformando, e uma outra ferramenta que ajudou a promover essa transformação, e que eu imagino que seja um olhar número 1, assim, no primeiro horizonte do protocolo Régia, é a própria tecnologia, é a mudança e a transformação tecnológica que também está na vanguarda do agronegócio, essa aplicação de tecnologia e de otimização de resultados por meio dela, né, Charto? Não, com certeza. Se a gente quiser escalar, quiser atender muita fazenda, nós temos que ser muito eficientes, e a tecnologia está aí para isso. Né? Então, hoje, a plataforma Produzindo Certo, ela tem uma enormidade de inteligência embarcada para análise de sustentabilidade, para qualificação de talhão, para vínculo de atributos ambientais em fazendas, né? Nós estamos somando esforços com outros parceiros, como, por exemplo, a Bayer, que já tem uma pegada de carbono, que foi por muitos anos lapidada com o apoio da Embrapa, né, tropicalizada, e que funciona para aqui, para a nossa região. Nós temos alguns outros parceiros implementadores, né, que tem tecnologia de análise de saúde de solo, programas com inteligência artificial que, a partir desse conjunto de dados, conseguem emitir vamos dizer assim, um laudo agronômico, uma prescrição agronômica de maneira automática e adequada para aquela realidade, para aquele talhão, aquele tipo de solo, de chuva, altitude, né, manejo, capacidade operacional que a fazenda tem. Então, assim, tudo isso é pensado para realmente tornar sustentabilidade também algo eficiente. Eu não posso trazer para os produtores algo que ingesse eles, que crie dificuldade, que crie burocracia. Por isso a tecnologia é tão importante. Você citou essa questão da geoespacialidade durante o congresso da Andave. O que nós vimos também foram as indústrias, as revendas e mesmo as empresas de tecnologia focadas já em promover também o uso dessa tecnologia da localização geoespacial, para já fazer essa separação, né, do joio e do trigo, para entender ali aonde atuar, aonde focar, aonde investir, para que houvesse essa otimização, né? Então a tecnologia permite isso também, e essa junção de tecnologias dos setores promove também uma verticalização dos resultados que é muito interessante. E o horizonte, portanto, ele é muito próspero para iniciativas como
o próprio Regia e se juntando também a outros protocolos, a outras formas de tecnologia, né, Sharton? Há espaço para um crescimento muito, muito robusto e muito pujante, não? Sim, assim, a gente não pode tirar nunca o mérito. Aqui o Brasil tem o INPE. O INPE é uma instituição fenomenal, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles foram pioneiros no uso de imagens de satélite para observação de florestas, de áreas agrícolas, né? E formou um monte de bons profissionais através de seus programas de mestrado e doutorado, né? Então, hoje, o Brasil tem um capital humano que tem capacidade de trabalhar com geotecnologia muito poderoso, né? E a gente tem que aproveitar isso. Logo que começaram essas discussões, esse regramento, né? Os TACs, as moratórias, as empresas se viram num momento em que eles precisavam de uma resposta rápida para monitorar pelo menos o desmatamento, terra indígena, unidade de conservação e embargos. Né? E aí surgiram excelentes empresas no Brasil, né? Inclusive a própria Produzindo Certo, para atuar nesse ramo e fazer o geomonitoramento. Mas esse geomonitoramento, ele é só uma camada superficial. Né? Na verdade, ele só basicamente diz se um produtor cometeu um crime ambiental ou social. Ele não diz se o produtor é sustentável. Então, o próximo passo da tecnologia é mergulhar dentro das propriedades e não apenas falar se teve um desmatamento, mas começar a falar de tudo o que tem de bom e ruim, quais são os impactos daquela fazenda, quanto sustentável, se ela está mais ou menos do que a média, se ela está estocando carbono, se ela cuida bem de quantas pessoas, né? Então, enfim, tem uma porção de atributos ambientais que só o geomonitoramento não permitem. É uma combinação de tecnologias, do geomonitoramento, da geotecnologia, com atributos que são de contexto e atributos também coletados em campo, né? Com sensores em campo para solo, sensores em campo para medir emissão de CO2, enfim, você vai combinando essas tecnologias para cada vez ser mais preciso e cada vez ter mais autoridade para falar dos resultados ambientais da produção agropecuária brasileira. Exatamente. Sharton, para a gente concluir a nossa conversa, para o produtor que queira entrar nessa fila de espera, né? A gente precisa lembrar, tem fila de espera, o que é uma notícia ótima, né? O produtor que queira entrar nessa fila de espera, que queira saber mais sobre o Regia, o que ele deve fazer? Quais são os passos que ele deve fazer para ter a certeza de que já já ele vai ter também toda esse cuidado da Produzindo Certo e dos seus parceiros para ter ali a sua propriedade com atributos e verificado? Bom, assim, ele pode entrar em contato com a Produzindo Certo por qualquer um dos nossos meios de comunicação. Então, nós temos no nosso site lá o produzindocerto.com.br, tem lá o nosso WhatsApp, tem também possibilidade de mandar um e-mail direto por lá, né? Você também tem as nossas mídias sociais, nosso Instagram e o nosso LinkedIn. Você pode mandar mensagem direta se quiser, só dá um Google lá, você vai achar Produzindo Certo, e o nosso time vai explicar para você, produtor, exatamente em que momento nós estamos, né? Uma previsão de abertura do novo Grupo Regia, que deve acontecer agora para essa próxima safra, mas que deve acontecer logo, porque essa daqui já está sendo plantada, né? Esse mês, final desse mês, início do outro, verdade. A primeira soja regenerativa aqui do Regia já vai estar sendo plantada. Nós já temos que começar a preparar o terreno e pensar na safra também do ano que vem. Então, o produtor que estiver interessado, né? Só entrar em contato com a gente. A gente vai deixar também aqui todos os caminhos para que os produtores, os links para que os produtores possam acessar, então, as redes sociais de vocês. Entrem em contato, né? Porque às vezes, né, Sharton, por que é importante a comunicação? Eu aprendi com o meu mestre e mentor João Batista Olive que mais do que o que a gente fala é o que o outro entende. Então, nós precisamos levar para o produtor essa informação facilitada, que é o objetivo do Regia, da Produzindo Certo, para que essa implementação ocorra também de forma bastante tranquila. Os movimentos de sucessão familiar também são uma ferramenta importante para esse novo momento da nossa agricultura. E, de novo, né, Sharton, é um horizonte muito próspero e o produtor tem que estar atento a ele e querer fazer parte desse novo momento, né? Não, com certeza. E, de novo, aqui na Produzindo Certo nós temos inúmeros programas para produtores que têm essa vontade de ser mais sustentável. Então, nós temos o Regia, que é o Programa de Agricultura Regenerativa, mas
existem programas de certificação, se o produtor quiser participar, existem programas de crédito verde, enfim, são várias as oportunidades. Quando a gente começou, a empresa não tinha quase nenhuma, né? Então, hoje, com muita felicidade, a gente consegue realmente falar com os produtores Isso que é ótimo. as primeiras oportunidades, elas já existem, né? Então, vai ser um prazer conversar com você, produtor, receber você aqui no nosso escritório, tomar um cafezinho. A gente gosta de olhar no olho também, né? Isso é bom. Enfim, seguimos à disposição. Charton, quero muito te agradecer pela companhia. Foi um prazer receber você aqui no Conversa de Cerca. Tenho certeza que nos próximos episódios, mais fazendas impactadas, mais hectares transformados e muita soja, né, verificada, chegando a todas as partes do planeta, as indústrias brasileiras também, por que não dizer? Então, muito obrigada mais uma vez por trazer esse cenário para o produtor brasileiro de forma simplificada, facilitada e, mais do que isso, pela criação de um protocolo, de um consórcio tão, né, especial, que vai abranger tantas frentes para deixar o produtor tranquilo para fazer parte desse novo momento. Então, muito obrigada mais uma vez, foi um grande prazer recebê-lo. O Notícias Agrícolas, o Conversa de Cerca, estão sempre de portas abertas para você, para o Régia, para Produzindo Certo. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, Carla. E esses parabéns eu quero deixar para todos os parceiros do Régia, né? Então, Bayer, Agrivale, GAPS e BRF, que acreditaram na ideia e a gente conseguiu realmente fazer uma coisa que está gerando impacto. Então, o parabéns vai para eles também. E a gente vai estar sempre à disposição para estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Um grande abraço. Um grande abraço para você também, meu amigo. Até a próxima. Obrigada e até mais. Até. Até. Eu falo, Conversa de Cerca, ele começa tímido, aí ele vai, né, e traz tanta boa informação. De novo, hein, o produtor precisa se preparar para participar desse novo momento da agricultura. A agricultura regenerativa já é uma realidade, o protocolo REG ajuda você a trazer essas práticas. Isso é muito interessante que o Charton falou, um cardápio de práticas daquilo que você pode, né, agregar na sua propriedade, para ir trazendo todos esses atributos ao seu produto ou sua produção. Isso é importante, isso é o futuro, minha gente. Então, tenha mais informações, busque as redes sociais e os canais de comunicação do Consórcio Régia para que você faça parte deste novo momento da agricultura brasileira. O Brasil na vanguarda da transformação da produção sustentável, da produção regenerativa, é você fazendo a diferença para o planeta. Você já faz tempo, mas agora a gente está ali só alinhando, né, os parâmetros para que isso fique mais claro e evidente para o mundo e para que a gente, na hora de ser cobrado, a gente consiga responder com ainda mais facilidade, já que com prática e tudo na prática o produtor já faz e tem tempo. Esse é o nosso papel aqui no Conversa de Cerca, continuar levando essas boas informações, essas informações que ajudam a tomar decisões melhores e otimizadas para o seu negócio, para a sua propriedade, para o legado que você quer deixar para esse planeta, tá certo? A gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Cerca, te lembrando que estamos juntos todas as quartas-feiras, às 3 da tarde, aqui no Notícias Agrícolas. Estamos também em todas as plataformas de áudio. Se você quiser revisitar este e todos os outros episódios, vai lá no nosso site, noticiasagricolas.com.br, na nossa aba de podcasts, clica no Conversa de Cerca e estão ali todos os episódios disponíveis para você. Até quarta-feira que vem.